Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Foi a criação da Terra há muito mais de 6.000 anos atrás, isto é a Terra antiga, ou foi a criação da Terra e do Universo simplesmente 6.000 anos atrás, o que chamam uma Terra jovem. Evolucionistas alegam que a Terra tem bilhões de anos, isto é, que a Terra é antiga. Enquanto que muitos criacionistas creem que tem aproximadamente 6.000 anos, isto é o que chamam a Terra é jovem. A Igreja de Deus tem sempre crido que o universo é muito mais antigo do que 6.000 anos. Ora, visto que nós na Igreja de Deus certamente acreditamos na criação por Deus, por que é que nós somos então diferentes que muitos criacionistas acerca da idade da Terra? Nós na Igreja de Deus não cremos num Big Bang nem na teoria da evolução. Aliás, temos um guia de estudo bíblico que descreve em detalhe o nosso entendimento, estudando a Bíblia acerca da criação e claramente destruindo a teoria da evolução. Recomendo que façam essa encomenda pelo nosso site deste guia de estudo bíblico. Mas o ponto principal aqui é que nós, na Igreja de Deus, olhamos para a Palavra de Deus como a primeira e a mais alta autoridade no assunto da criação. Nós aceitamos as descrições bíblicas, literalmente. Por isso, o ponto crucial do argumento da Terra jovem versus ou comparando com a Terra antiga é basicamente acerca dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos falar acerca da idade da Terra, e está claro do universo, como parte do grande plano de Deus. Então vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou, palavra hebraica, bará, que, interessante, queridos irmãos, só é usada de novo, uma segunda vez, no versículo 21, onde diz criou, que é no quinto dia, em que está a falar da criação dos animais marinhos e das aves, e também no versículo 27, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por isso, a semana da criação é basicamente a semana em que o homem e a mulher foram criados. Mas aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, o princípio não é limitado a 6.000 anos. E vê-se aqui que ambos, os céus e a terra, foram criados no princípio. Os céus, a palavra hebraica Shamayim, é a mesma palavra que é usada no versículo 14, onde diz no firmamento dos céus, que representa, como vemos aqui, é o que é visto no céu
o espaço e, está claro, o Sol, a Lua e as estrelas. Por isso, considerando a secção do versículo 3 até ao versículo 31, até ao fim do capítulo, se essa secção do versículo 3 até ao fim do capítulo representa a criação dos céus e da terra, então, em que dia, nesta secção do dia 3 até ao fim do capítulo, é que a terra foi criada? Em que dia é que a terra foi criada? Ora, se vocês lerem esta secção cuidadosamente, diz aqui, no versículo 3, haja luz. E houve tarde e manhã, e depois haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas das águas. Então, quando é que a terra foi criada? E quando é que as águas foram criadas? Então, a terra foi criada antes do Sol? Por isso, vemos aqui, no dia 1, no primeiro dia, no versículo 3 ao versículo 5, vê-se que a terra já era existente. A terra já era existente. Voltando então ao versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando é esse princípio? Não diz quando. Também continuando a ler aqui no versículo 2, a terra, porém, estava. A palavra estava ou era não tem um significado em hebreu que é estático. Isto é, não é um significado que estava, mas um significado que veio a ser. Isto é, estava porque veio a ser. Quer dizer que não é um ponto estático, mas que representa um período de tempo em que veio a ser. Por exemplo, vejam em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Por quê? Por ser o mesmo verbo em hebraico, que é hayá, o mesmo verbo, que é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ser, o mesmo verbo em hebraico. A mãe de todos os seres humanos. Não é um ponto estático que quando ela nasceu já era a mãe de todos os humanos, não, mas que veio a ser, conforme o tempo, veio a ser a mãe de todos os seres humanos. Por isso, continuando aqui a ler no versículo 2, Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava, hayá em hebraico, este verbo ser ou estar, estava, é que veio a ser. Foi de um período de tempo. Veio a ser. Ou se tornou sem forma e vazia. Sem forma, da palavra hebraica tohu, e vazia, da palavra hebraica bohu. Tohu, que claramente representa sem forma, isto é, num estado de confusão, num estado de terreno baldio, de um lugar de caos. Estava vazia, em confusão, em caos. Perdão, sem forma.
em confusão, sem calmos. E vazia, que é baú, que significa vazio, vazia, ou numa ruína indistinguível. E por isso a terra estava sem forma, isto é, em confusão, uma situação de caos, e vazia, isto é, numa ruína indistinguível. Ora, mantenham aí esta secção marcada em Gênesis capítulo 1, mas vamos brevemente olhar para Isaías capítulo 34, versículo 11. Isaías 34, versículo 11. E na Almeida Revista Atualizada, diz em versículo 34, capítulo 34 de Isaías, versículo 11, diz assim, acerca do pelicano e o ouriço, possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela, estendar-se-á sobre ela o cordel de destruição e o pruno de ruína. Destruição é tohu, em hebraico, e ruína é baú. Está aqui uma situação em que veio a ser destruição e ruína. Tohu é baú. E que em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é traduzido sem forma e vazia. A terra veio a ser, como vimos, ou se tornou, por isso é que estava, porque veio a ser, porque se tornou, por isso é que estava, sem forma. Isto é, numa confusão, num lugar de caos, e vazia, isto é, numa ruína indistinguível. Por isso a terra, como lemos, voltando como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E durante um período de tempo, que não é mencionado aqui, diz que a terra se tornou, estava numa condição de confusão, isto é, sem forma. Isto é, num lugar de caos, numa situação de caos. E vazia, isto é, ruína indistinguível. Ora, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, lemos claramente que Deus não é o autor de confusão. Diz assim, porque Deus não é de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus, não é o Criador, não é o autor de confusão. E por isso, quando Deus criou a terra, os céus e a terra, não estava, no momento da criação, num estado de confusão e ruína. E completamente destruída. Destruição. Então, o que é que fez que a terra ficasse assim? Vejam também aqui em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, que diz também, Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. 18. Diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Sim, criou os céus e formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser tohu, mas para ser habitada. Não a criou numa condição tohu, mas numa condição para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vê-se que Deus não criou a terra tohu, vazia, mas formou para que fosse habitada. A terra
era, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, era, isto é, já existia. Então, quando é que foi criada? E as águas também já existiam. Quando é que as águas foram criadas? Queridos irmãos, este globo, lindo globo que vemos conforme pessoas de várias nações mandam satélites e sei lá que mais para fora da Terra e tiram fotos da Terra até da Lua. E, queridos irmãos, não é uma falsificação da NASA, porque os chineses e os europeus e os russos e outras nações estão a tirar fotos. Não é um engano. É verdade. A Terra é uma beleza, um globo lindo. A Terra não é plana, como alguns dizem. Não. Porque é que haveria, por exemplo, zonas de horas? Por exemplo, no Brasil é 1 hora, enquanto, por exemplo, em Portugal é 1 hora diferente. Porquê? Se a Terra fosse plana, a hora seria a mesma à volta do mundo inteiro. Porque é que os países muito nórdicos, por exemplo, ou ilhas muito nórdicas perto do Polo Norte, no verão, praticamente têm o dia inteiro. O sol quase que nem se põe. Enquanto que à mesma altura, no sul, perto da Antártica, é praticamente o dia inteiro noite. Porquê? Se a Terra fosse plana. Queridos irmãos, essa ideia de que a Terra é plana é uma falsificação. E não é suportada pela Bíblia, embora algumas pessoas usam algumas escrituras a dizer, olha, é por causa disto, a Terra é plana. Queridos irmãos, isso é falta de bom senso. Queridos irmãos, a Terra é um globo lindo. Por isso é que há estações, por isso é que há o verão no norte, por exemplo, o inverno no sul e vice-versa. E é tudo por causa da maneira que a Terra foi criada e formada existe. Mas este globo da Terra, num período não identificado na Bíblia, foi convulsionado. Este globo, a Terra, foi convulsionado e estragado e quebrado. E tornou-se um desperdício escuro e aguado, até que, deste estado caótico, depois Deus remodelou a Terra no período, na altura da semana da criação do homem. Por isso, vê-se, por exemplo, voltando a Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, vê-se aí que a serpente mais sagaz, isto é, Satanás, se aproximou à mulher e começou a iludir a mulher. Ora, vemos que aqui, como se lê em Gênesis no capítulo 3, no início de Gênesis capítulo 3, vê-se que Satanás já existia. Estava presente no jardim do Éden. Fato bíblico. E isso foi pouco tempo depois da criação do homem e da mulher. Fato. Isto é, o homem e a mulher ainda não tinham comido do fruto da árvore da vida. Mas vejam aqui que estes anjos criados, existiam quando os céus e a terra foram criados. Vejam aqui em Jó, capítulo 38. Jó 38. Diz assim no versículo
4 a 7. Jó 38, versículo 4 a 7. Então, dizer, onde estavas tu quando eu, isto é, Deus lançava os fundamentos da Terra, quando eu criei, basicamente, os planetas, isso tudo, quando fiz isto, queridos irmãos, não quer dizer que a Terra tem fundações e fundamentos, não, mas que a Terra tem estes fundamentos que Deus formou e que dispôs as medidas, se é que o sabes. E depois diz no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas, os teus anjos, as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isto é, todos os anjos. Todos os anjos, nessa altura, estavam unidos, em paz, já tinham sido criados e rejubilaram. Não está aqui a dizer que havia um Satanás nessa altura. Todos os anjos, todos os filhos de Deus, cantaram em alegria. Isto é, os bons, hoje em dia, e os que hoje em dia são conhecidos como demónios. Aqueles que ainda não se tinham rebelado, que ainda não eram rebeldes. Então, quando é que houve esta rebelião do filho da alva, da estrela da manhã, que algumas edições da Bíblia do rei Tiago, do rei James, chama como Lúcifer, ou traduz como Lúcifer. Veja em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Que, como disse nas Bíblias do rei James, escreve, ó Lúcifer, ó estrela da manhã, filho da alva. Ó Lúcifer, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Como foste lançado por terra. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus Cristo, em Lucas 10, versículo 18. Lembram-se que Jesus Cristo era o Verbo, como lemos em João capítulo 1, versículo 1. E que era Deus e que estava com o Pai. Diz assim, no versículo 18, diz, mas ele lhes disse, isto é Jesus Cristo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus Cristo, antes de ser Jesus Cristo como um homem, era o Verbo, já existia. E ele viu Satanás cair dos céus como um relâmpago. Caiu. Vejamos então, continuando a ler, em Isaías capítulo 14, onde estávamos há pouco. Isaías capítulo 14, versículo 12. Diz assim, como caíste do céu? E Jesus Cristo viu isso. Está claro. Muitos anos antes de ele vir a se tornar carne. Como lemos em João 1, versículo 14, que ele se apresentou, foi feito na carne. Por isso, Jesus Cristo viu e diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, isto é, ó Satanás. Como foste lançado para a terra. Não simplesmente que foi lançado, foi atirado para a terra. Foi cortado, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Foi cortado, foi lançado para a terra. E continuando a ler no versículo 13. Tu dizias no teu coração.
Esta estrela da manhã, como disse na Bíblia do rei James, este Lúcifer, filho da alva, disse no seu coração: eu subirei ao céu. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, dos anjos, dos outros anjos de Deus. Eu vou ser maior, ser mais importante que os outros anjos de Deus. Exaltarei o meu trono. Vemos aqui primeiro que ele não era ou não estava no céu, mas que ia subir ao céu em posição de autoridade, ia para lá, para uma autoridade acima das estrelas de Deus, acima dos outros anjos de Deus, servos de Deus. Exaltarei o meu trono. Ele tinha um trono. Ele tinha uma administração governamental e que não era no céu. Que não era no céu. Essa administração governamental não era no céu. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Quer dizer, de onde ele estava, governando neste trono, olhava para o céu que era no norte. O norte de onde o trono dele estava. E, como temos aqui, diz que e tinha que subir. Eu subirei. Tinha que subir para ir para o céu. Lúcifer, esta estrela da manhã, que veio a ser chamado o diabo, Satanás, tinha um domínio na terra. Vejam então aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Ezequiel 28, capítulo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Queridos irmãos, a terra, quando foi criada por Deus, era uma beleza. E por isso é que eles cantaram de alegria. Os anjos cantaram de alegria. Isto era um jardim de Deus. Era um Éden. A terra inteira. Deus criou uma beleza. Estavas na terra. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Isto é, quando aquele que hoje em dia é Satanás, mas nesse período não era Satanás, porque não tinha rebelado, ainda não se tinha rebelado, não se tinha virado contra Deus, esse que é chamado aqui como o filho da alva, a estrela da manhã, o Lúcifer, ele estava no jardim de Deus, na terra. Tinha um domínio na terra. Tinha um trono. E vejam no versículo 14. Tu eras o querubim da guarda ungida e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele tinha um domínio na terra, mas também tinha acesso e também tinha uma responsabilidade de ser o querubim da guarda ungido. Tinha uma grande responsabilidade, dupla. E por isso era um querubim da guarda ungido para essa responsabilidade também. Era um querubim santo, obediente, justo. Serviu por um tempo num papel de liderança sobre outros anjos.
tinha uma posição no Monte Santo de Deus. Diz assim no versículo 15, eras perfeito, ou perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Deus criou este querubim perfeito. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico acerca dos anjos e descreve em mais detalhe este princípio, e vocês podem encomendar este guia de estudo bíblico do nosso site. No dia que foste criado, até que se achou iniquidade, que chegou a um período, talvez de milhares de anos, ninguém sabe, chegou a um ponto que começou a se desviar um bocadinho. E depois um bocadinho mais, se desviou mais. E um bocadinho mais, a brecha ficou maior. E maior. E maior. Queridos irmãos, estando na Igreja de Deus há muitos anos, eu vi e tenho visto que quando certas pessoas se desviam da verdade, depois de saberem a verdade, não aconteceu de um momento para o outro. Não foi assim, de um momento para o outro. Mas foi uma coisa que aconteceu devagarinho. Um bocadinho aqui, um pequeno desvio. A maioria das pessoas nem repara. Depois o desvio começa a ser um bocadinho maior. E depois começa a ser um bocadinho maior. E depois começa a ser um bocadinho maior. E depois torna-se uma atitude assim diferente. E depois aquilo vai crescendo como uma raiz da amargura. Que nós temos que tirar, temos que pedir a Deus para abrir a nossa mente e ver se temos isso, para tirar isso de nós. Porque, irmãos, isso cresce e cresce e cresce. E depois de um certo tempo, não é num minuto, não é num dia, às vezes pode demorar anos. Depois fazem divisão na igreja. Queridos irmãos, isto me preocupa muito. Porque já vi, nos meus muitos anos que tenho estado na igreja, que pessoas muito boas, a servir por muitos anos, um dia, qualquer coisa, uma coisa pequena, os faz sentir uma amargura, uma diferença, uma dureza, seja o que for. E, queridos irmãos, eu rogo, eu peço por amor de Deus, se você está a ver que você está a ser parte disto, peça a Deus, de joelhos, em jejum, para se arrepender e para mudar. Por amor de Deus. Infelizmente, quando isto acontece, não nos vemos a nós próprios, porque o nosso coração é enganador. E por isso precisamos de pedir e ouvir. Quando outras pessoas nos dizem, olha, tem cuidado, estás a ficar isto, estás a ficar com uma amargura. Toma cuidado. Mesmo que não vejas isso em ti próprio. Vai de joelhos perante o trono de Deus e pede que o Espírito de Deus te guie para abrir os teus olhos, para te arrependeres, para seres humilde, para seres carinhoso e amoroso, para que Deus te ajude a ver este engano, esta ilusão que Satanás nos puxa para esta ilusão. Por favor, irmãos, eu rogo, por amor de Deus, não deixem vocês cair nesta situação.
Porque, ao fim de contas, foi exatamente o que aconteceu com Satanás. Não foi num minuto, não foi num dia, provavelmente foi durante anos e anos e anos que aquilo cresceu. E então se achou iniquidade em Satanás. E na multiplicação do teu comércio, é como um vendedor, começa a falar, começa a convencer, como um vendedor. Como é que o vendedor, o comerciante, vende? Pela boca. Para convencer esta ideia ou aquela ideia que este produto ou esta coisa é melhor que o outro. Isso é o comércio. É esta maneira de convencer, às vezes, como se fosse um estudo inocente. Mas cuidado, irmãos, porque na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de quê? De violência. E pecaste. Violência. Se você tem de vez em quando, estes ataques de violência, de zanga, de levantar a voz, cuidado. Cuidado, irmãos. Abram os olhos, examinem-se a vocês próprios e peçam a ajuda de Deus para Deus, abrir a sua mente e o seu coração para você se arrepender. Por amor de Deus, peço isso. Porque foi o que aconteceu a Satanás. E depois, diz assim, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, fora dessa convivência perto com Deus. E te farei perecer. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, por causa da tua inteligência. Queridos irmãos, quantas vezes é que eu tenho visto até ministros na igreja que são extremamente bons palestradores, extremamente poderosos, fortes, que Deus estava a usar por eles. Mas esta sabedoria, este conhecimento, esta força grande de capacidade convincente, torna-se corrompida. Porque diz assim, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, porque sabias tão bem, tinhas um bom conhecimento. Por isso é que diz na Bíblia, precisam de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só crescer no conhecimento, mas é crescer na graça, na maneira que aplicamos o conhecimento de uma maneira simpática, gentil, bondosa, de acordo com as características do fruto do Espírito Santo, em amor, em domínio próprio, em bondade, em humildade, em mansidão, etc. Queridos irmãos, mas Satanás corrompeu a sabedoria por causa do seu resplendor, porque ele era tão inteligente, tão esperto, tão bonito, tão grande, tão poderoso. Caiu. E diz assim, lancei-te por terra, para a terra. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Queridos irmãos, quando nós nos desviamos desta maneira, eu não estou a dizer que é você ou aquela outra pessoa, não estou a dar-lhe uma situação, outra situação, estou a dizer que precisamos ter cuidado.
Eu não estou a julgar a você, cada um tem que se investigar a si próprio. Mas diz assim, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Queridos irmãos, estas pessoas, entre eles, vão estar no lago do fogo e que os vai consumir. E nos vai reduzir a cinzas sobre a terra. Por isso, irmãos, isto é muito perigoso. Mas aqui vemos que isto, o caminho do desvio, é um processo que leva tempo. Originalmente, Lúcifer era um querubim santo obediente, que servia numa posição, num papel de liderança. Mas depois foi corroído com ganância, com egoísmo, com vaidade, com violência, com uma insatisfação, estando insatisfeito com o seu domínio e com o seu domicílio. Deixou a sua habitação, o seu domicílio e rebelou. E assim foi banido para a terra, causando a terra ficar sem forma e vazia. E então, toda a forma de vida que existia na terra por causa da rebelião dele, como por exemplo, dinossauros que existiam há milhares de anos, há mais de 6.000 anos, como é a prova geológica, foram destruídos. E por isso, quando Deus remodelou a terra, Satanás já estava lá. Quando Deus criou Adão e a Eva, naquela semana da criação do homem e da mulher, Satanás já estava na terra. Ora, este evento em que Satanás foi atirado para a terra não é o evento que quando ele vai ser atirado para a terra uma segunda vez. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. No versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram com Satanás. E também pelejaram o dragão e os seus anjos, isto é, os seus demónios. Isto é, também pelejou Satanás e os seus demónios. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Queridos irmãos, isto é a segunda vez que ele vai ser atirado para a terra. Porquê? Porque esta expulsão do versículo 7 a 9 é um evento do tempo do fim, que foi depois da primeira caída. Vejam no versículo 4. Na primeira parte do versículo 4 diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isto foi a primeira caída dele. Quando a sua cauda, que ele, através desta negociata, desta maneira de falar e convencer os outros anjos, enganou uma terça parte dos anjos. Um terço dos anjos, e esses se tornaram demónios, os quais lançou para a terra. Essa foi a primeira vez que caiu, antes da terra ser remodelada por Deus, antes da criação do Adão e da Eva. Porque depois disso o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Isto é,
essa caída de capítulo 12, versículo 4 da primeira parte, foi antes de Jesus Cristo vir para a terra. Versículo 5, nasceu depois um filho varão que há de reger sobre as nações. Sim, foi quando Jesus Cristo veio para a terra. Por isso essa primeira caída foi muito antes, porque Jesus Cristo até disse que eu vi Satanás cair. Depois disso, vê-se aqui no versículo 6, a mulher, isto é, a igreja, fugiu para o deserto por 1260 dias. Um dia por ano, por 1260 anos, durante o período em que a Igreja Católica perseguiu a Igreja de Deus, até ao período da Reforma Protestante, quando essa perseguição terminou. E então a Igreja de Deus pôde sair deste deserto escondido. Por isso tudo aconteceu antes. Isto é no passado, já aconteceu. E por isso o versículo 7, quando fala que houve a peleja no céu, é depois deste período, é do tempo do fim. E como vemos no versículo 10, é quando o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, é que ele vai reinar na terra. Por isso vai ser no tempo do fim, pouco antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Por isso vemos, queridos irmãos, que houve um terço dos anjos sob a liderança de Satanás que foram rebeldes, se viraram contra Deus e foram atirados para a terra antes do período em que a terra foi remodelada nesses 6 dias da criação do homem. E por isso é que a terra ficou sem forma e vazia por causa dessa rebelião de Satanás. Vejam em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, sim, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, isto é, no Tartaru, no local de restrição. Atirou-os para a terra, num local de restrição na terra. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Vai haver um juízo no tempo do fim. Estão à espera desse juízo. E por isso os anjos pecaram antes da criação de Adão e Eva e foram encarcerados. Isto é, os seus poderes foram limitados antes do dilúvio do tempo de Noé. Porque vemos no versículo 5, diz, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Isto é, depois disso houve o período de Noé e também não poupou esse mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio. E por isso vemos aqui que os anjos pecaram bem antes do dilúvio de Noé. E vimos que Satanás já existia quando Adão e Eva foram criados. E por isso essa rebelião, esse pecado foi antes da criação do Adão e Eva. E como vimos, isso demorou tempo, demorou provavelmente muitos anos a ele obter esta atitude pecaminosa e de convencer outros anjos, 1/3 dos anjos. Vejam em Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. E os anjos, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Isto é, que pecaram, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Abandonaram a responsabilidade que Deus tinha dado a eles de controlar e embelezar
a terra, a linda terra que era um jardim do Éden. Esses anjos que não guardaram esse estado original e que abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, esperando até o juízo do grande dia, porque vai haver um dia de juízo. Queridos irmãos, esses anjos abandonaram de tomar cuidado do domínio que tinham. Abandonaram a responsabilidade de manterem o domicílio em boas condições. E por isso, como vimos no Apocalipse 12, na primeira parte do versículo 4, Satanás então convenceu 1/3 dos anjos para o seguirem. Isto, como vimos, demorou tempo. Então, continuando a ler em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Continuando a ler em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Isto é, tornou-se, por causa da rebelião de Satanás e dos seus anjos, de 1/3 desses anjos, os demónios, tornou-se Tohu and Bohu, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque já havia águas na terra. Causou uma grande destruição, e por isso essas águas que estavam a cobrir a terra inteira, digamos assim, foi o primeiro dilúvio, antes da criação do homem e da mulher. E há evidência geológica da morte por 2 dilúvios. E depois de um tempo não definido na Bíblia, provavelmente, quem sabe, milhões de anos, houve uma renovação do planeta Terra. Essa renovação é descrita do versículo 3 adiante, do capítulo 1 de Gênesis. Como se fosse vista por uma pessoa na terra. Então Deus remodelou a terra. Sim, os céus e a terra já existiam, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra foi, digamos assim, destruída por causa dessa rebelião. E por isso a terra existia. A terra girava à volta do seu eixo, mas a luz do sol não era penetrável. Como se fosse um inverno nuclear muito severo e prolongado, cobrindo o planeta, bloqueando a luz solar, de maneira que essa luz solar não podia alcançar a superfície da terra. E por isso é que diz no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Isto é, Deus começou a limpar este manto de poluição que bloqueava a luz solar de entrar na terra, começou a bloquear, e então houve a primeira tarde e a primeira manhã, isto é, a rotação da terra à volta do seu eixo e a existência do sol. Por isso é que houve tarde e manhã, como lemos no versículo 5, o primeiro dia. O significado espiritual aqui, irmãos, é que Deus é a luz e Satanás é a escuridão. E nós devemos andar na luz, como lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Depois temos o segundo dia, em que Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Quer dizer que houve uma separação das águas atmosféricas com as águas que estavam diretamente sobre a terra. Não diz que Deus criou, diz que simplesmente houve uma separação entre as águas e águas. O firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas entre o firmamento, e assim se fez. Quer dizer,
as nuvens e a terra e as águas na terra. Houve esta separação de águas. Mas porque ainda estava cheio de nuvens, embora a luz entrasse para ser dia e noite, ainda não se via o sol e a lua. Mas, entretanto, assim foi o segundo dia. Tarde e manhã, a terra rodava ou girava à volta do seu eixo e mais um dia passou. No versículo 9 a 17, no versículo 9 a 17, vê-se, do versículo 9 a 13, no versículo 9 a 13, vê-se então Deus a dizer para a terra produzir relva e produzir sementes e árvores, e assim vê-se o terreno, as plantas, as árvores que produzem fruta, e vê-se Deus a causar estas sementes a crescer, e plantações e isso tudo. Então esse tarde e manhã, mais outro dia passou, outras 24 horas, terceiro dia. Então, no versículo 14, do versículo 14 ao versículo 19, vê-se, haja luzeiros. Tal como disse no versículo 3, haja luz, palavra praticamente idêntica, haja luzeiros. Quer dizer que ele limpou ainda mais o céu e as nuvens para tirar, digamos assim, esta nublado, esta névoa densa, que sim, embora deixava passar um bocado de luz, de dia e noite, mas que agora abriu para se poder ver o sol, a lua e as estrelas, para poder ser observado. E isso aconteceu no quarto dia, no meio da semana. Os sinais, para estações, para dar estações, porque o sol entrando e a rotação da Terra à volta do Sol durante 300 e tal dias dá estações, e por isso houve estas estações, sinais. O Sol e a Lua nos dão sinais e as estrelas, e para desenvolver dias e anos, isto é, para desenvolver o calendário. E depois, no versículo 20 e 21, até 23, vê-se quando Deus criou de novo. Criou, no versículo 21, criou, pois, Deus os seres viventes. Aqui vê-se a palavra ser viventes, nefesh, que em algumas Bíblias é traduzido como alma, e por isso vê-se que estes seres com vida. Uma alma quer dizer um ser com vida. E aqui vê-se que estes seres viventes, estes seres que tinham uma alma, que eram, digamos assim, seres marinhos e aves, que foram criados neste quinto dia. E depois no sexto dia, começando no versículo 24 adiante, vê-se que Deus criou seres viventes na terra, animais domésticos, répteis, selváticos, etc. E que Deus criou o homem. Como vemos no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A criação do homem, na semana da criação. Plural, aqui, Deus, Elohim. Elohim, que é o Pai, criou através do Verbo, que veio a ser o Filho. Tudo foi criado pelo Filho, como lemos em outras Escrituras. E depois se vê no capítulo 2 que Deus então abençoou o sétimo dia e o santificou. Abençoou o sábado, depois da criação do homem. Criou o sábado depois da criação do homem. E depois vemos mais adiante que o homem tinha o direito de escolher da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, a árvore da morte. E um pouco mais depois, está claro, aí vê-se que o homem tem arbítrio livre, e depois Deus deu o matrimónio. Diz que assim, no versículo 24 do capítulo 2, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une
a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Uma. É errado. Uma. Tal como Deus é uma carne. O homem e a mulher são uma carne. Esse é este significado de que é unidos. Unidos. Queridos irmãos, vemos também que o sábado continua hoje em dia. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 1 a 9, vemos aí que existe ainda um repouso sabático para o homem. Queridos irmãos, depois da segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo vai restaurar a terra de novo a um Éden. E depois disso, vai haver a segunda ressurreição para um julgamento final, para um período de julgamento. Depois disso vai haver a destruição da terra, como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Vai haver a destruição da terra. E, queridos irmãos, depois disso vai haver uma remodelação da terra de novo, porque vai haver uma nova terra e um novo céu, como lemos em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vejam aí, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Vai haver uma renovação depois de Jesus Cristo entregar tudo ao Pai, em que Nova Jerusalém vem para a terra e vai haver paz para sempre na terra. Vai haver sempre uma paz na terra. Como se lê, por exemplo, no capítulo 22 de Isaías, em que diz que não haverá noite, nem no versículo 5, nem precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, graças a Deus, a criação do mundo é tudo de acordo com o plano de Deus. Esse plano de Deus é descrito pelas festas santas de Deus. As festas santas de Deus descrevem o plano de Deus para a humanidade, a única esperança para nós. Peçam este guia de estudo bíblico no nosso site também. Queridos irmãos, a criação do universo foi muito antes de 100 mil anos atrás. Deus tem um plano fantástico para nós virmos a ser realmente filhos e filhas dele. Porquê? Para a glória de Deus e para a honra de Deus e para a nossa felicidade eterna no reino de Deus. Graças a Deus pela sua bondade e amor que Ele tem para conosco. Amém.